Meu nome é Leandro Sonda. O pessoal me conhece por Lelo. Se você chegar aqui na igreja, talvez, e perguntar: cadê o Leandro? Não vão saber. Sou casado com a Kelinha, lindona, professora de inglês. Tenho um filhão de 3 anos, o Nicolas, polaco, bagunceiro. Muito bagunceiro aquele cara. Sou caçula. Tudo que falam sobre os caçulas é mentira, tá? Nós somos pessoas maravilhosas. Sei. Então, eu nunca fui de ter toque ou mania, mas eu tô começando a ficar velho e eu percebi que eu tô começando a ter algumas manias. Uma mania muito chata que eu tô tendo é de organizar as coisas dos outros. Então, por exemplo, a Kelinha lá em casa, ela tem a organização dela às vezes é um papel solto em cima da mesa e ela deixa ali por dias. O que eu tenho que ir lá tirar e organizar? Não. Olhar pro celular. É uma mania que eu quero perder. Olha o que eu comecei a fazer. Faz uma semana que eu li um texto lá bem legal sobre hábitos e manias. O autor estava falando que a grande parte hoje das pessoas, a grande mania é acordar e olhar pro celular. Ele falou assim: então faz o seguinte, coloca um copo de 500 ml de água do lado da tua cama e começa a criar o hábito de acordar e a primeira coisa é se hidratar, tomar um copão de água e não olha pro celular. Eu tô tentando, ainda não é um hábito, mas eu já tô fazendo isso há 4 dias, tá sendo muito bom. Teve uma situação muito chata para minha mãe que eu fiz. Sempre fui muito estabanado, né? Não tinha noção das coisas, quebrava muita coisa. E uma vez eu fui com a minha mãe numa loja de roupas. Não sei se você lembra, mas a Coach, lembra a marca Coach? Minha mãe escolhendo umas roupas para ela e tinha uma prateleira grande de vidro cheia de roupas. E eu inventei de amarrar o meu cadarço colocando o pé em cima da prateleira. Eu coloquei o pé, caiu a prateleira de vidro, espedaçou e todas as roupas da prateleira. Minha mãe não sabia, teve que pagar a prateleira, teve que... Eu sempre metendo meus pais numas furadas aí. Infelizmente, os meus maus hábitos estão relacionados à comida. Então, por exemplo, eu tenho o mau hábito de comer muito doce. Eu tenho o mau hábito de comer muito antes de dormir. Tenho o mau hábito de ficar muito tempo sem comer. São todos maus hábitos que influenciam, inclusive, o meu peso, a minha saúde, né? Sim, eu gosto muito de doce, mas tem uma que eu gosto muito, desde que a minha avó fazia, que é polenta. Fazia polenta quente num prato e daí ela trazia leite gelado e jogava. E eu comia aquele negócio ali. Hoje, polenta com um frango de panela. Show! Eu lembro da minha avó assim, era polenta com açúcar e leite. Açúcar, cara, meu Deus. Daí ela botava umas cebolinha, às vezes a cebolinha ficava boiando em cima do leite. Cebola com leite. Eu sempre gosto de falar que tem a época que eu só frequentava a igreja e a época que eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Então, com 8, 9 anos, meus pais começaram a frequentar uma igreja evangélica, eu comecei a ir com eles. E lá eu aprendia sobre a Bíblia, eu entendi alguns valores, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Então eu acredito que a minha conversão mesmo aconteceu quando eu tinha 15, 16 anos, fui no acampamento. Esse acampamento foi muito 10, muito bacana. Lá a gente buscou a Deus. Teve uma noite especial lá que a gente estava no quarto, a piazada, e a gente começou a falar: cara, Deus transforma vidas, quer ter um relacionamento com você. E eu falei: pô, eu quero esse Deus. Comecei a orar, entregar minha vida, comecei a chorar, quebrantar. A partir dali, então, começou a minha caminhada. Mas é bem engraçado, a gente tem que aprender, né? Que essa questão de ir na igreja e de você se entregar verdadeiramente a Jesus. Então, a minha vida com Deus mesmo começou quando eu tinha 15, 16 anos, nesse acampamento.
Várias vezes, várias vezes. Eu não sei se brabo é a palavra, talvez frustrado. Eu sou muito ansioso, como ser humano eu sou egoísta, eu quero as coisas do meu jeito. E todas as vezes que na minha vida eu vejo Deus interferindo e não fazendo do meu jeito, eu fico frustrado com Ele. Tem que achar um culpado e Ele é o culpado. Por exemplo, às vezes vou pagar uma conta e falo, pô, Senhor, não tenho todo esse dinheiro agora, mas eu queria quitar de uma vez e tal. Pô, me ajuda, me abençoa. Tá, o que eu quero? Que Deus mande um anjo com uma nota de 100 reais? Não, então vai lá e paga parcelado, rapaz. Então, pô, Deus, né? São coisas bobas, mas que a gente quer fazer do nosso jeito e a gente acaba se frustrando. Você sabe que eu tenho muita, mas muita dificuldade com beterraba. Aquele suquinho roxo dela ali, daí você coloca a beterraba com arroz e o suquinho roxo dela mistura com arroz. Não gosto. Cara, com certeza foi ano passado, 2017, quando eu tive a oportunidade de ir para a Síria, né, um país em guerra, e toda aquela tensão. A gente foi pro Líbano e do Líbano a gente atravessou a fronteira para a Síria. Parecia filme de terrorismo, assim, sabe? A gente entrando nas vans. Eu entrei numa van com 5 missionários árabes. Então eles falavam inglês, mas entre eles só árabe. Então eu ficava viajando lá, perdido. Conheci muita gente bacana, gente de Deus, né? Como tem gente de Deus preciosa nesse mundo, gente que ajuda os outros, igrejas assim que acolheram refugiados. Então, ver cidades destruídas, eu acho que foi com certeza o lugar mais louco que eu já fui. Assim, tem vários fatos, mas teve uma coisa bem legal que Deus fez comigo depois que eu tive o Nicolas. Logo que o Nicolas nasceu, eu estava muito ansioso. Pai de primeira viagem, eu achava que eu tinha que proteger ele em tudo, eu que ia cuidar dele, evitar que ele fizesse escolhas erradas. Eu estava lendo um livro muito legal e o autor dizia sobre descansar em Deus em relação aos nossos filhos. E ali eu entendi, né, que Deus estava falando comigo assim, cara, eu que vou cuidar, descansa. Você acha que você pode? Está se achando super paizão? Que nem aquele vídeo do pai salvando os filhos em tudo, né? Esquece, cara. Eu sou super paizão. Eu sou o cara que cuida. Isso me marcou muito, esse momento de poder descansar em Deus, como se fosse entregar o meu filho a ele, assim, sabe? Só tô falando do Nicolas, né? Mas tem a ver com ele de novo. A gente foi procurar um colégio para ele nem estuda mais lá. E eu preocupado com a grana e tal, visitamos alguns colégios e a Kelinha sempre não estava em paz. E nós visitamos um colégio ali no Batel, mais caro. E eu falei, não, bobeira, a gente não tem condições de pôr aqui, não tem condições e tal. E nós fomos orar. A Kelly, não, mas vamos orar pelo menos. Eu falei, não, você acha que Deus... Vamos orar. E quando a gente foi orar, assim, Deus deu uma palavra através de um devocional muito claro, assim, Ele ia prover. A gente fez a matrícula, uma tia minha, muito querida, sempre gostou muito do Nicolas, falou que ia ajudar a pagar. Então, eu não queria. E Deus tinha algo tão precioso para ele, né? Acho que funciona bem assim essa dinâmica. Às vezes a gente não quer, e Deus fala, mas seu burro é o melhor aqui, ó. Assim, cirurgias bem simples, assim, né? Desvio de septo, porque eu roncava muito, não adiantou nada, eu continuo roncando muito. Não é cirurgia, é a litotripsia que eles chamam, né? Que é você quebra a pedra no rim com um raiozinho. Bicho, essa, Isa, nossa, ficava lá, e depois para eliminar as pedras, então... Tenho sim. Na verdade, eu acho que esse sonho se confunde com o que eu descrevo como propósito de vida. Então, acho que o meu sonho seria viver sempre o meu propósito de vida. Há uns 3 anos atrás, eu estava numa palestra com um coach, e esse cara assim, sempre me falava sobre missão de vida, você ter um propósito. Eu nunca dei muita atenção. E esse cara falou assim, eu tenho um propósito de vida. E falou o propósito de vida dele. Alcançar pessoas... através do coach e tal. Eu falei, você tem um propósito de vida?
cara, eu falo, eu vivo para isso, mas eu não tenho escrito. Fui e escrevi. Desde então eu lembro todos os dias, leio, e ele se tornou mesmo como a realização de um sonho, que eu vivo esse propósito, né? Que é ser relevante na vida da minha família, na vida da minha comunidade, da minha igreja, na vida de qualquer pessoa que passar por mim através do poder do Espírito Santo. Tem várias coisas, mas minha barriga tá muito grande. Tá muito. O Nicolas chega e fala assim: papai, tua barriga é grande. Eu falei: eu sei, filho, não precisa me lembrar. Primeiro é a Kelinha, minha esposa, como mulher, assim, ela é muito guerreira, vai atrás dos sonhos dela, realiza, faz acontecer. Inteligente, cara. Meu Deus do céu. E assim, ela tem uma postura, e nem é por querer, ela tem uma postura assim de uma mulher, né? Às vezes que não está muito ligada, sensível aos outros, mas ela é delicada, ela é sensível às pessoas, sabe? Meus pais, claro. Meu paizão maravilhoso, obrigado, pai, o senhor sempre teve muita paciência comigo, obrigado. Obrigado, mãe, pelos beliscãos, né? Até hoje eu nunca esqueço aquela surra que eu tomei no banho, porque eu aprontei em cima da avó, lembra? Mas valeu a pena. Esforçadíssimo, Isa, esforçado. Eu tenho um irmão, o Duca, ele é mais velho, ele é médico. Ele sempre teve facilidade, assistia aula, pegava tudo. Eu não, eu esforçado, estudando, mas graças a Deus, nunca reprovei, nunca peguei... no final do ano lá que tinha que fazer as... Recuperação, nunca peguei recuperação, então sempre fui ali, né, a média era 7, 7,5, 8, 8,4, então eu era esforçado. Eu já pegava no final, recuperação... E passava tudo pro conselho de classe. Ai. Horrível, cara. Eu me esforço no inglês, me esforço. Acho que até te contei essa história. Uma vez eu tava, uma amiga nossa, hoje mora nos Estados Unidos, ela casou com um americano e veio noivar aqui. Tava lá no noivado e falando inglês, enrolado com toda a família dele, né? No final da festa ele chegou pra mim e falou: Lelo, teu inglês é ruim, mas você é corajoso, rapaz. Tem alguns, mas um que eu guardo muito no coração, Efésios capítulo 1, versículo 13, que é, né, quando vocês creram na verdade da salvação, o evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu gosto muito porque ele fala muito sobre essa propriedade de Deus em nós, a marca, né, que nós temos, propriedade exclusiva dele. Tem um muito bom, eu gosto muito, que é Mentores segundo o Coração de Deus, do N. Cordeiro. Eu gosto muito de livro pastoral, que mexe com o lado emocional e espiritual. Então, esse é muito bom. Eu gosto muito, Coloque em Ordem o Seu Mundo Interior também. É um livro bem pastoral, bem legal. Enfim, nessa área, eu gosto bastante de livros dessa área, assim. Então, eu gosto policial, gosto de suspense, gosto de ficção. Assim, um suspense, mas um suspense leve. Eu não gosto de terror. Então tem uns filmes lá que tá suspense e Jesus, eu quase não durmo à noite. Com certeza duas. Casar e ter filho. São as duas decisões que me transformaram, cara. Como pessoa, como assim, entender que a minha vida aqui na Terra não é só olhar para o meu próprio umbigo, é ter pessoas para cuidar, é ter pessoas do meu lado que me ajudam a crescer. Como eu cresci desde muito cedo, 8 anos ali na igreja, tive meu primeiro encontro ali em 16 anos, com 18 anos, entrei na faculdade, comecei a fazer psicologia aqui em Curitiba. E eu começou a entrar muita besteira na minha cabeça, muito lixo. Uma vez eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, dizia assim: esse Deus que você acha que você vive é o teu Deus ou é o Deus que você foi ensinado pelos seus pais? E aquilo mexeu comigo, cara. Eu falei, não, claro, meus pais que botaram essa coisa na minha cabeça. Foi meu pai, não sei o quê. Eu comecei a questionar, cara, comecei a ler, comecei a
a ouvir besteiras, dar ouvido para outras pessoas. Isso, infelizmente, acabou vindo, as minhas decisões trouxeram consequências para minha vida, porque eu me afastei da igreja, eu me envolvi com outros amigos, com coisas que não trouxeram nada para mim. Mas daí, o que aconteceu? 1 ano e meio depois, eu estava muito triste uma noite, eu vim aqui. O templo não tinha nada disso, cadeira branca e tal. Sentei, o pastor Pascoal estava pregando, e é incrível, né? Como um Deus, uma doideira mesmo, só quem é crente sabe dessas coisas. Eu cheguei aqui e o pastor Pascoal simplesmente perguntou para todo mundo: você tem questionado Deus? Deu, sim, tenho. Você às vezes acha que Deus é só uma questão cultural, ou que os seus pais te ensinaram? E isso, é o que eu tô pensando, é isso. E daí ele falou uma coisa que mudou a minha concepção. Ele falou assim: é porque você está vivendo o Deus dos seus pais. Você não está vivendo um Deus pessoal, um Deus que quer te trazer intimidade, quer ter experiências contigo. Então eu te desafio, começa a buscar Deus em secreto. Você não está vivendo um Deus pessoal, um Deus que quer te trazer intimidade, quer ter experiências contigo. Então eu te desafio, começa a buscar Deus em secreto. E aí eu, mesmo questionando, eu me propus a todos os dias orar, buscar. Aí Deus começou a se revelar, cara. Então foi uma resposta assim bem natural, sabe? Não foi lógica, não foi racional, foi experimental, foi sinestésica. Eu senti Deus agindo na minha vida. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho da minha vida. Às vezes aí a gente só se vê de púlpito, de longe, e não tem oportunidade de conversar. Então fica aí um pouquinho do que é a minha vida, do que eu faço, do que eu gosto. E principalmente, uma coisa que eu aprendi com a vida: a gente sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para acrescentar. Espero que a minha pouca experiência de 36 anos te ajude em algo, né? Te ajude a ver e a pensar em algumas questões aí pessoais da sua vida. Assista, vale assim muito a pena, foi um papo bem gostoso. É só você procurar lá no YouTube, www.youtube.com/altatensão, né? TV, Alta Tensão TV. Alta Tensão TV, ok? Procura lá, compartilha com seus amigos e eu tenho certeza que, espero que edifique a sua vida. Deus abençoe, galera, até mais. Olha, Isa, legalzinho também isso aí, hein? Fígaro.